O surgimento da filosofia e as cosmologias gregas. A cosmologia estuda o universo e a sua organização e a sua origem. Tal estudo, no âmbito da filosofia, designa um momento na Grécia Antiga quando os primeiros filósofos, os pré-socráticos, tentaram descobrir qual era a verdadeira origem de tudo, sem recorrer a fabulações e narrativas míticas, baseando-se apenas no conhecimento racional, na observação e nos nexos causais. Como não havia instrumentos precisos de observação e nem cálculos matemáticos e físicos avançados para auxiliar na pesquisa, os pré-socráticos contaram apenas com sua observação, a olho nu, do ambiente em que demais experiências empíricas. A palavra cosmologia tem sua origem na Grécia Antiga, sendo cosmos o radical que significa para nós universo, e logos o mesmo que razão, racionalidade, organização mental, ou ciência. O cosmólogo, aquele que estuda cosmologia, tem por objetivo entender o universo e determinar qual é a sua origem, com base em raciocínios lógicos e fugindo das fabulações e das narrativas mitológicas. O que um cosmólogo faz é tentar entender como o universo está organizado para, com base nisso, determinar a sua origem. Tales, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Heráclito, Demócrito e muitos outros filósofos eram chamados de cosmólogos porque tentaram descobrir qual é a origem do universo. Eles também ficaram conhecidos como filósofos naturalistas. Tentando apresentar uma alternativa para as explicações mitológicas sobre a constituição de tudo, esses filósofos partiram para o movimento de observação da natureza e a tentativa da compreensão dela. Procuraram aceitar somente aquilo que estivesse relacionado, solidificado em nexos causais, com abstrações racionais, mas sem fabulações. A grosso modo, eles procuravam uma explicação que fizesse sentido. A palavra grega cosmogonia é dividida pelos radicais cosmos, que significa universo, e gonia, que significa criação, palavra da qual se origina a Gênese. A mitologia grega, assim como outras mitologias, como a egípcia e a nórdica, a africana e a hebraica, apresentam narrativas fantasiosas que atribuem a criação do universo a seres sobrenaturais. Nos casos gregos, a origem de tudo teria ocorrido a partir dos titãs, como Gaia, Cronos e Caos, e a criação dos seres humanos e dos animais ficaria a cargo dos deuses, surgidos dos titãs. Os primeiros filósofos tentaram desconstruir essas noções mitológicas e apresentar teorias que fizessem mais sentido, sem recorrer a seres sobrenaturais para explicar o que era natural. Esse movimento é o que constitui a cosmologia antiga. O primeiro cosmólogo é, consequentemente, o primeiro filósofo da tradição ocidental, que foi Tales de Mileto. O pensador pré-socrático, insatisfeito com as explicações mitológicas sobre a origem de tudo, passou a observar a natureza que o circundava a fim de encontrar o elemento que tinha dado origem a tudo. Segundo o pensador, o elemento originário seria a água. Ao ouvir a ideia de Tales, podemos julgá-la absurda. No entanto, com a inexistente tecnologia da época, e para os ouvidos acostumados a ouvir somente as explicações mitológicas, a teoria de Tales foi um avanço. Anaximandro, discípulo de Tales, continuou os trabalhos do mestre, afirmando que a origem estava naquilo que ele entendeu como infinito e indeterminável, o apeiron. Anaximenes, seu discípulo, encontrou no ar a origem de tudo. Para Pitágoras, tudo começou com os números. Para Heráclito, a origem estava no fogo. Desse modo, cada filósofo grego pré-socrático dedicou-se a observar a natureza para encontrar nela um elemento que explicasse de maneira racional o surgimento de tudo. A diversidade de pensamentos e teorias surgidas na Grécia, como a cosmologia pré-socrática, originou um complexo debate que apontou as primeiras raízes do pensamento ocidental. A análise equilibrada de todas as propostas dos primeiros filósofos contribuiu para a formação da filosofia, da ciência moderna e contemporânea, pois assentou na observação empírica da natureza e na fuga de elementos sobrenaturais como fonte do conhecimento verdadeiro. Hoje em dia, a cosmologia está incorporada na astrofísica
e na astronomia, contando com modernos equipamentos ópticos de observação e avançadíssimos processadores e softwares para processamento de dados. A cosmologia atual também conta com cálculos matemáticos, fórmulas físicas e um gigantesco trabalho científico para desvendar a organização e a origem do cosmos. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.